Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Desde quinta-feira, dia 2 de julho, aqui no estado de São Paulo, há a obrigatoriedade de usar as máscaras por causa do Covid-19. A máscara, como vocês sabem, ela não elimina totalmente o risco de contaminação, mas dificulta. E nesse momento de pandemia e sem vacina, o uso de máscara, o isolamento e o distanciamento social são as nossas melhores alternativas para conter a pandemia. E é interessante essa questão porque precisamos usar a máscara, é muito importante nesse momento, mas algumas pessoas não utilizam esse equipamento. E aí é necessário ter uma lei para obrigar o uso da máscara. E não é uma questão só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, inclusive, tá a polêmica está até um pouco diferente, um pouco mais estranha, tem uns contornos mais estranhos. Muitos não querem utilizar por dizer que fere a sua independência ou por ser algo que não corresponde à sua opção política, seja lá o que isso quer dizer, o uso de uma máscara para proteger a saúde. Mas é uma realidade e vários artistas estão se mobilizando para tentar conscientizar as pessoas a usarem a máscara lá nos Estados Unidos. Mas esses casos todos são bem didáticos para mostrar uma dificuldade que nós temos, que muitos de nós temos, de adquirir uma consciência de que viver em sociedade, vivemos em sociedade e precisamos conviver de maneira a nos proteger e de ajudar um ao outro. Mas para isso, precisamos adquirir consciência, que é o nosso tema de hoje. No Sermão da Montanha, o discurso mais importante realizado por Jesus, como vocês sabem, e que está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, o mestre faz uma orientação tão importante que até hoje é considerada a regra de ouro. E qual que é essa regra de ouro? Façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Vou repetir. Façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Esta é a regra de ouro. E por que recebeu esse nome? Vocês devem estar se perguntando. Por que recebeu o nome de regra de ouro? Porque é a síntese do ensinamento de Jesus. É uma variação do amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, usar a máscara é uma atitude que me protege e protege aos outros. E eu espero que os outros também usem a máscara, porque assim todos nós vamos diminuir na sociedade o risco de contágio. Faz sentido, não? Mas, infelizmente, não é tão simples. Os espíritos de luz explicam lá para Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, que lá na questão 913, eles falam para nós o seguinte: o que pega para nós aqui? O que pega para nós como humanidade? Eles dizem lá na questão 913: do egoísmo deriva todo o mal, como o orgulho, por exemplo. Ele neutraliza todas as qualidades. Isso os espíritos de luz falando. Do egoísmo deriva todo o mal, neutraliza todas as qualidades. É um pouco aquela máxima do quero levar vantagem em tudo. É, mais ou menos isso. Seria quase o oposto da regra de ouro. Por isso que no dia a dia vemos situações não só como essas de resistência em usar as máscaras, mas também, por exemplo, nas vagas de estacionamento. Um motorista deixa o carro parado de qualquer jeito, ocupando duas vagas, cena muito comum no nosso dia a dia. No trânsito também, outra situação muito interessante para nós observarmos, uma pressa para passar na frente, ou não permitir que um carro faça uma ultrapassagem e fique na sua frente, em uma mudança de faixa. Enfim, tem N exemplos do nosso dia a dia que nós percebemos que as pessoas, às vezes, elas não têm muita consideração, muita tranquilidade em relação ao próximo, não entendem. Aliás, nesse caso de trânsito, eu me lembro aqui que houve uma grande polêmica, e vocês também devem se lembrar disso, porque é um pouco recente. Aqui na cidade de São Paulo teve uma polêmica quando foi reduzida a velocidade máxima nas marginais. E para quem é fora de São Paulo e está assistindo aqui nosso vídeo, as marginais são vias importantes que ficam ao lado tanto do rio Tietê quanto do rio Pinheiros. São faixas de alta velocidade muitas vezes, não tem semáforo. Então. E houve essa redução que foi de 90 km por hora para 70.
E um novo prefeito foi eleito, justamente, inclusive, com a promessa de que iria voltar a velocidade a 90. E no primeiro dia de mudança, uma repórter de TV estava lá entrevistando os motoristas, ouvindo os motoristas sobre as alterações. E muitos estavam felizes, tranquilos em relação a essa mudança, estava tudo bem. Até chegar em um motorista. Um motorista, ela estava lá entrevistando ao vivo, e ele falou assim: olha, para mim não vai mudar em nada. Aí o repórter ficou espantada, falou assim: puxa, mas por que não vai mudar em nada? Vai mudar a velocidade, né? Como não vai mudar em nada? Ele falou: olha, se todos os técnicos, se todos os especialistas, todas as pessoas envolvidas aí com a parte de acidentes de trânsito estão dizendo, recomendo 70 quilômetros de velocidade como uma medida importante para salvar vidas, eu vou continuar a trafegar a 70 quilômetros. Vou fazer a minha parte. Eu adorei essa parte, essa frase final dele aqui. Vou fazer a minha parte. O que ele demonstrou? Consciência. Seguiu a regra de ouro ensinada a Jesus, ensinada por Jesus. Façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Mas para atingirmos esse nível de consciência, precisamos controlar o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas certezas inabaláveis. Por isso que os mesmos espíritos de luz que disseram para Kardec que o egoísmo é a fonte de todos os males e de falta de compreensão, de entendimento e de consciência, está tudo no mesmo pacote, é um combo, né? Eles também nos dão um antídoto para isso. Está lá na questão 917, eles dizem, lá, os espíritos de luz, lá no Livro dos Espíritos, questão 917. Enquanto o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a de todas as virtudes. Enquanto o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a de todas as virtudes. Porque pela caridade você vai exercitar o quê? A humildade, né, o desapego, tudo isso está no pacote também da caridade. Não é só simplesmente ajudar o próximo, mas quando você está fazendo isso, você está se relacionando de uma forma diferente com o próximo, com o outro. Obviamente que isso é um processo muitas vezes lento para cada um de nós. É difícil, cada um tem o seu momento de consciência. O importante é estarmos nessa caminhada. Porque o nosso ego, ele resiste. Ele é danadinho, o nosso ego. Ele não larga fácil o osso, não. Fica lá o tempo todo tentando nos enganar, nos dando justificativas para nossos atos individualistas, egocêntricos. E na questão 919, lá no Livro dos Espíritos, o Espírito de Luz de Santo Agostinho, ele diz para nós o seguinte, que muitas vezes nós vamos nos iludir com o nosso amor próprio, ou seja, o ego nos ilude, vai tentar atenuar as faltas que nós cometemos e até dar desculpas, claro. E ele dá dois exemplos aqui, por exemplo, o avaro, ou aquele que é mão de vaca, que a gente costuma dizer, que dá tchau assim com a mão fechada, ele não vai se dizer que ele é mão de vaca, ele vai falar o quê? Que ele é econômico, que ele é previdente. Tá? O orgulhoso, diz aqui Santo Agostinho, não vai falar que ele é orgulhoso, imagina, vai falar que ele se considera tão somente cheio de dignidade. Poxa, claro, como assim a pessoa tal vai falar dessa forma, ela vai me desmerecer? Eu tenho minha dignidade, então ele está se justificando em relação ao seu orgulho. Diz aqui o Santo Agostinho, tudo isso é muito certo, mas existe um meio de controle, ou seja, tudo isso, o ego realmente vai tentar, o amor próprio vai tentar nos enganar, vai tentar justificar os nossos erros, as nossas atitudes. Mas existe um meio, de Santo Agostinho, de controle, que você não pode deixar que essas coisas te enganem, quase para desmascarar essas ilusões. Ele diz aqui, quando ficar indeciso quanto ao valor de uma de suas ações, pergunte como a qualificaria se tivesse sido praticada por outra pessoa. Então é como se você fizesse um ato, mas aí você sai daquele personagem que você está incorporando e põe uma outra pessoa que você conhece para fazer aquela mesma atitude, mas aqui, na sua cabeça, você imaginando aquilo. E aí se você olha para aquela atitude que aquela pessoa está fazendo, não é você, é outra pessoa, você fala, essa pessoa agiu de maneira errada. Então logo você agiu de maneira errada, mas é uma maneira de você driblar, o Santo Agostinho nos ensina, é uma maneira de nós driblarmos esses muros do amor próprio que o ego nos coloca para que nós não possamos enxergar a realidade. Então por isso que ele fala aqui, o Santo Agostinho, se nós censurarmos essa atitude em outro, ela não poderia ser mais legítima para nós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça.
Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca, observe essa frase, como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. É uma questão de consciência, de olhar para dentro de nós e evitarmos essas questões que meio que nos enganam. Kardec termina 919 fazendo um comentário em cima logo depois dessa frase, dessa explicação aqui do Santo Agostinho. Ele fala o seguinte: olha, muitas faltas que nós cometemos nos passam despercebidas. E é verdade, porque nós estamos achando que nós estamos certos. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem perceber. Mas para isso nós temos que parar, fazer esse exercício que o Santo Agostinho nos ensinou. Muitas vezes é importante termos essa visão um pouco mais distante, porque nós estamos muito presos a essa questão do amor próprio e do ego. E eu acho que é uma outra questão também que é muito importante para nós aqui. Nós não devemos ficar envergonhados de reconhecer um erro, porque às vezes vai acontecer, você bate e fala, acho que eu errei. Isso vai fazer com que nós fiquemos melhores como espíritos. Quando nós começamos a reconhecer os erros, vamos ficar mais vigilantes para não continuar cometendo aqueles mesmos equívocos, né? Vamos melhorar como pessoas, vamos praticar cada vez mais a regra de ouro. Façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Olha só. Há uma mudança de opinião de Jesus lá no Evangelho. É uma passagem que está também em Marcos. Está em Mateus e está em Marcos. Nós vamos ver aqui o de Mateus. Está lá no capítulo 15, versículo 21, em Mateus. Jesus está fora da região de Israel, ele está numa parte que é acima da Galileia, onde hoje é o sul do Líbano, é a região de Tiro e Sidônia. Está lá, então ele está como se fosse um turista, um estrangeiro. E quando ele estava passando por lá, uma mulher cananeia, que é uma das tribos daquela área, que morava nessa área, gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. A minha filha está sendo cruelmente atormentada por um espírito maligno. Jesus nem deu resposta. Mas a mulher continuou insistindo. Os discípulos até pediram: puxa, Jesus, fala com ela para ela ir embora daqui, está nos atormentando. De tanto ela amolar, Jesus chegou para ela e falou o seguinte: olha, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ele está dizendo o seguinte: o foco dele não são os estrangeiros. O foco dele é a população de Israel, onde ele morava, do Deus único, aqueles que tinham essa questão aí do Deus único. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus, então, de novo, tenta se livrar da mulher. Fala o seguinte: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então ele insiste na atitude dele, dizendo: eu não vou te ajudar. Eu vim aqui para ajudar o povo judeu, não vocês. E aí a mulher falou: sim, senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, todos nós estamos vivendo juntos, todos nós podemos ter nossas diferenças, podemos estar em regiões diferentes, mas nós todos somos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. E aí Jesus então se rende, percebe, nota que ele precisa mudar a opinião dele, mudar a atitude dele. Ele fala: mulher, é grande a sua fé, seja feito como você quer. Ele muda de opinião, ele muda de atitude, ele percebe: olha, a posição que eu estava fazendo não está correta, eu tenho que ter um outro olhar sobre questões parecidas como essa. Mudou de opinião. Como nós também, né? Então que nós também possamos seguir essa orientação de Jesus, esse exemplo de Jesus que ele nos dá, de uma mudança de posição, seguimos um caminho melhor. Isso exige uma reflexão, exige uma tomada de consciência. Lembrando muito aqui a orientação de Santo Agostinho, interrogar mais frequentemente a nossa consciência e ver quantas vezes falimos, sem perceber, como diz Kardec, e mudar de opinião. E as nossas atitudes para sermos o quê? Pessoas melhores, espíritos melhores. Que possamos refletir sobre isso. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.